Estamos de volta com o seu Sport Diário aqui pela sua TV Diário, conversando e comentando tudo que acontece no mundo esportivo, que vai acontecer também no dia de hoje. Vamos continuar falando da Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos falar sobre agora o Fluminense, né? O Fluminense que está caminhando bem, vai jogar contra o Santa Cruz. Tem condições o Fluminense de conseguir uma vitória lá e buscar chegar próximo do G4, Nicolas? O Fluminense, a mesma situação do Fluminense com o Santa, que vai jogar no final de semana, é a mesma situação envolvendo no final de semana, não é isso aí? Uhum, Então, a mesma situação do Fluminense com o Santa no final de semana é a mesma situação que o Fluminense tinha com o Internacional, de jogar fora de casa e aproveitar o momento ainda de instabilidade da equipe adversária. Então, é a mesma análise que eu faço, do jogo do Fluminense com o Inter. O Fluminense poderia ter conseguido até uma vitória fora de casa, se aproveitando do momento não muito bom da equipe adversária. Então, é o mesmo lado contra o jogo contra o Santa, mas, como ressaltando o que eu falei ontem, eu não cria expectativas em relação ao time do Fluminense, que é um time muito jovem e pode ser que vença, mas também pode ser que perca. E não tem aquela certeza de um resultado positivo, não. E principalmente porque o Santa Cruz também vem, tentando sair lá daquela zona da confusão. Como diz jogo muito imprevisível. O Vanderlei Luxemburgo, né? Agora é aquele negócio assim, quem tá lá embaixo vai tentar se agarrar com todas as forças nos resultados positivos para se livrar de vez da zona de rebaixamento. Quem está na zona de rebaixamento vai correr atrás de todas as formas para poder fugir do rebaixamento. Quem está na fase intermediária vai tentar subir para não ficar muito ali embaixo. E a ponta lá de cima é a briga pela Libertadores e Sul-Americana, né? Então, esse é o grande detalhe. Vamos falar agora do Botafogo. O Botafogo é o seguinte, jogadores aprovaram, né, o Jair Ventura, querem que ele continue, brigaram, né, já estão dizendo que é o cara para que possa comandar o time do Botafogo. Agora, também tem um detalhe, né? É aquela história. Tá bem, o cara, gostei do jeito do cara. Se perder duas, aí já começa a questionar a qualidade do treinador. Mas você acha que é uma boa, como você falou aqui ontem, né, sobre a situação da permanência dele, depende muito, né? Porque não dá, a diretoria não dá muita força para quem vem de baixo, e o goleiro Jefferson pode retornar ao gol do Botafogo em setembro. Ele está se recuperando de lesão. Eu vou falar primeiro só invertendo a ordem aqui, falar um pouquinho do Jefferson, que é o contrário, né, das últimas vezes que o Jefferson desfalcou o Botafogo, você via falhas grotescas no gol do Botafogo. Nessa vez eu não estou sentindo tanto isso. Claro que a presença do Jefferson é bem mais representativa do que propriamente dito ele ser um goleiro, né, excelente. Ele também é liderança, né? Sem dúvidas. O seu capitão da equipe. Mas dessa vez eu não tenho visto tantas falhas grotescas assim. Mas o filho do João Leite, né? Sim. Que está no gol do Botafogo, vem correspondendo muito bem, né? Seguindo a carreira do pai, o João Leite, que foi grande goleiro do Atlético Mineiro, né? Está no Botafogo, está se dando muito bem. E o Botafogo sempre teve bons goleiros, né? Antes do Jefferson. Tirando o Castilho e... Não, mas na verdade, o Castilho e alguns goleiros, eles foram sacrificados pela torcida. Às vezes a zaga falha, é você que leva o goleiro, é o último que não pode falhar. E aí, no Maracanã, por exemplo, em 50, a defesa deu mole, o cara entrou sozinho, o cara fez o gol, culpa do goleiro. Peraí. Como até hoje ele é sacrificado. É sacrificado. Mas se você vê a jogada, o cara entra sozinho. O cara entra sozinho na jogada. Chuta no cantinho. Aí, sacrificar o goleiro é uma covardia. Né? Porque, se fosse assim, seleção brasileira de 82, Valdir Pérez parecia até o nosso goleiro aqui, que segundo... É mão de seda, Valdir Pérez é titular, meu. Mão de maionese. Mão de maionese, mão de manteiga, qualquer coisa. Esse aqui é de alface, que ainda pode bater e segurar, mas mão de maionese... Desculpa, gente, ainda é gripe. Mão de maionese, não dá, né? Aí fica muito complicado. E o treinador agora? O Jair Ventura, né? O Jair já está há algum tempo no Botafogo, né? Ele já vem sendo auxiliar, vem trabalhando um pouco também com a base já há algum tempo. É mais auxiliar do que exatamente a equipe de base do Botafogo. Então eu já percebo isso quando você coloca um técnico geralmente interino,
né, que vem de um trabalho nas categorias de base, hoje o Zé Ricardo no Flamengo, né, e entre outros exemplos, né, no Palmeiras também já teve o Jorginho. Eu vejo um acolhimento maior por parte dos jogadores. Talvez por ver aquele cara que está ali ralando, que não ganha tão bem assim, mas vivencia o dia a dia dos atletas de uma forma mais realmente diária ali, né? Então, eu acredito que isso, né, do Jair Ventura já trabalhar no Botafogo já há algum tempo, está facilitando também esse bom relacionamento. Agora vamos falar sobre a Série B do campeonato, vamos falar do Vasco da Gama. O torcedor do Vasco fica preocupado, né? O Martin Silva foi convocado para a seleção brasileira e aí fica assim, quem vem? Será que é o Jordi? Será que é o outro? Será que nós vamos passar aquele sufoco dos jogos quando o Martin Silva não está? É para preocupar? Ele falou que não se preocupe, porque o Vasco tem gordura, não, né? Tem gordura, tem 4 pontos na frente do segundo colocado, tem 9 pontos no quinto colocado. Agora, o que é preocupante Eu vou falar aquilo que eu falei do Fluminense, do jogo Fluminense com o Santos, é imprevisível o Vasco sendo o Martin Silva. Não é exagero, porque ele passa uma segurança muito grande. O que acontece é que o Vasco não consegue ter um goleiro à altura. Não estou falando, o Jordi até pode ter potencial. Né? Ele é muito novo ainda, né? Muito novo, talvez se emprestar ele para uma outra equipe e tudo mais. Mas não tem como. Você tem um cara que está muito acima e tem um goleiro que não consegue chegar nem perto. Né? É muito complicado. Não tem como, não é culpa dele até. Acho que você emprestar o Jordi, né, um pouco mais de cancha a ele, pode ser que ele consiga amadurecer, né, dentro ali das 4 linhas. Vamos falar sobre a estreia do Goytacás. O Goytacás que estreia hoje na Copa Rio, jogando contra o Friburguense lá em Nova Friburgo, do Eduardo Guinle. O que o torcedor do Goytacás pode esperar desse novo Goytacás que é comandado por um grupo, né? Um grupo de pessoas que assumiram o futebol profissional do Goytacás nesta competição? O Goytacás, de certa forma, foi até um pouco ousado assim, jogar a Copa Rio mesmo com tantas dificuldades, né, que a equipe se encontra, mas o presidente D'Artagnan aqui ressaltou na última semana, né, que a responsabilidade em relação às finanças, né, os gastos durante a Copa Rio vão ser esse grupo gestor. Então, o Goytacás, nesse momento, tem condições de disputar, né, pelo que foi passado para a gente. E a gente espera que hoje, principalmente nesse jogo em Nova Friburgo, eu considero, né, na minha visão de acompanhar o futebol estadual já há algum tempo, que uma derrota em Friburgo seria algo normal. Vencer lá realmente é para ganhar moral. O empate também estaria de bom tamanho. Não pelo Goytacás, sabe, tá com uma equipe enfraquecida, nada disso, mas realmente pelo histórico. Vencer lá é muito difícil. Em um empate seria até um bom resultado, e se vencer, melhor ainda, que ganha moral para o restante da competição. E imprescindível também, imprescindível que o torcedor do Goytacás compareça aos jogos aqui em Campos, né? Que eu vejo muita gente reclamando, o Goytacás não sobe, não consegue montar boas equipes, mas você tem que também comparecer para ajudar nas finanças, tem que abraçar a ideia. Não estou falando que todos não fazem isso não, mas vamos unir mais aí para conseguir realmente unir forças e fazer um Goytacás forte. Agora, para encerrar o programa, eu vou falar rapidinho sobre a situação do campeonato estadual da Série B. O STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, marcou para o dia 25 o julgamento do triangular. Primeiro vai ser o julgado o América. O América que caiu, mas está querendo ficar na primeira divisão do campeonato estadual. Tem o julgamento do América e o último julgamento vai ser do triangular, aquele áudio maldito, né, para o torcedor do americano, né, aquele áudio que acabou gerando toda essa polêmica, já que o Itaboraí quer eliminação do americano da competição, enquanto que o americano, nas 2 instâncias, foi apenado com uma multa de R$102 mil, né? Mas continuando na competição. O que se espera desse julgamento, Nicolas? Olha, eu já falei algumas vezes que esse áudio para mim não compromete. Apesar de ser um diretor do clube e tudo mais, um diretor que não tem influência no futebol, isso foi esclarecido. Né? As pessoas que são envolvidas com o futebol americano já, né, foram realmente
colocadas ali em cima da mesa mesmo, né? Colocar as cartas de quem influencia no futebol, e o Guito não tem essa influência, e além de tudo o áudio é uma suposição. Não, acontece de você ter algum tipo de algum benefício no futebol, você tem que envolver duas partes, né? Algum tipo de armação. Não tem nenhum momento dizendo que tem alguém do campus envolvido, tem alguém de outra equipe que esteja tem que combinar armando. com todo mundo, né? Tinha que combinar com todo mundo. Só tem ali uma suposição, né, que poderia ajudar e tudo mais. Então, eu espero realmente que isso possa ser resolvido e ter um ponto final, porque, vamos falar a verdade, estou de saco cheio já dessa história, porque o futebol tem que ser resolvido dentro de campo, gente. O esporte tem que ser resolvido ali nas quatro linhas, é um entretenimento e tudo mais. Então, já está na hora já, né, de encerrar isso, porque a minha paciência já esgotou. Tá certo, Nicolas. Muito obrigado pela sua participação aqui, e amanhã estaremos novamente aqui. Até amanhã, gente, com mais um Esporte Diário aqui pela sua TV Diário. Lembrando que amanhã nós teremos o resultado do jogo do Goytacás, claro, trazendo informações sobre o jogo do Goytacás contra a equipe do Nova Friburgo. E só para encerrar essa história, como eu sempre falo aqui, eu já falei, eu não torço para o Americano, não torço para o Goytacás, não torço para o Campos, não torço para o Rio Branco, eu torço pelo futebol de Campos. Deixar bem claro o seguinte: pelo áudio, o único resultado que, se for colocar pelo áudio, o único resultado em que não teria armação seria o Americano ganhar o segundo turno, correto? Agora, o Americano poderia ganhar o segundo turno, correto? Se ele ganha o segundo turno, ele entraria com um ponto de vantagem em cima do Itaboraí. O Nova Iguaçu também, um ponto, os dois com um ponto. Você vai deixar de ganhar um ponto e entrar com zero? Quer dizer, só se fosse, né, dizem que, né, é muita burrice de um clube fazer isso. E o fato de colocar time reserva, todo mundo que está no time, está inscrito na competição, ninguém é contratado para ficar na reserva. Todos têm condições de ser titular do time, basta estar jogando bem. E aí é isso que eu acredito, e que no julgamento vamos esperar que seja feita a justiça, ou seja, que permaneça pelo menos isso, ou a multa do Americano, né, que o Americano não seja eliminado da competição. Olha, um abraço para você que ficou ligado aqui no Esporte Diário. Faço um convite para que você amanhã, neste mesmo horário, esteja aqui com a gente, acompanhando toda a programação e sabendo tudo que aconteceu no mundo esportivo no dia de hoje, e também o que vai acontecer no dia de amanhã. Um abraço e até lá.